Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso Momento Portugal. Verdade Nua e Crua. Aqui vai rolar de tudo. Hoje nós vamos falar sobre escola, como colocar seu filho na escola aqui em Portugal, como proceder, né, na parte da transferência escolar do Brasil para a escola de Portugal, tá bem? Então, depois da vinheta, esperamos vocês. Pessoal, vamos tirar aquela dúvida, tá bem? Então, vamos falar o que aconteceu conosco, vamos compartilhar nossa experiência. Só interrompendo a Magra. Esse vídeo a gente tá falando, já tem vídeo falando mais ou menos sobre no canal, mas alguns seguidores pediram e a gente vai voltar ao assunto, porque é uma parada que serve para muitas famílias, não sabem como agir, o que tem que fazer, então a Magra vai dar a voz a ela, porque é ela que fez o corre de colocar o nosso filho no colégio. Pois é. Então, como foi que eu procedi, né? Como foi que nós procedemos? Lá aí no Brasil, né, ou qualquer país que você esteja, você vai ter que pedir o histórico escolar. Lembrando, quando você solicitar o histórico escolar, solicite 2 meses de antecedência, porque tem escolas que demoram até 30 dias para fornecer o histórico escolar, não é algo rápido. A nossa sorte foi porque, como eu já tinha solicitado o histórico escolar e eu nunca tinha ido, não fui buscar quando eu transferi meu filho de uma escola para outra lá no Brasil, então o meu histórico já estava pronto. Mas se caso fosse no dia que eu fui pedir, não tinha dado tempo, porque estava faltando apenas 15 dias para mim viajar, né, para nós viajarmos para cá, para Portugal, e não ia dar tempo. A mulher falou, né, na secretaria, falou que demoraria 30 dias para fornecer o histórico escolar. Então, já está sabendo. Peça, só solicite 2 meses de antecedência, que aí fica melhor. Né? Até então, porque você tem que vai, paciência, né? Tenha paciência, maninho. Tenha maninho dando spoiler. Então, você chegou na escola do seu filho com 2 meses de antecedência para se mudar para cá, para Portugal, solicitou o histórico escolar e já está com o histórico em mão. O que você vai fazer? Você agora vai no cartório onde ou o secretário ou o diretor, alguém que assinou o histórico escolar, tem firma aberta. O que é firma aberta? Reconhecimento da assinatura, tá bom? Aí você vai no cartório onde ele tem firma aberta, pergunte ao próprio diretor, ao quem, né, na secretaria da escola, onde é que as pessoas responsáveis têm firma aberta. E aí você vai lá no cartório e solicita o apostilamento, o reconhecimento de firma daquela assinatura, tá bem? Então você vai reconhecer o nome de quem assinou, você paga como ele vai ter firma aberta lá, você vai pagar em torno de uns 4 a 10 reais, dependendo do local onde você esteja, né? Mas é super baratinho. E aí, depois que você reconheceu firma, você vai fazer o apostilamento em Haia. O apostilamento, se você falar apostilamento, gente, só existe um. O apostilamento de Haia. Só tem um, né? Então, quando a gente apostilou há 7 meses atrás, que a gente foi apostilar, nós pagamos R$ 82, né? Eu achei super caro. Por apostilamento. Apostilamento. Cada documento que isso. você for apostilar, mas nós estamos falando, mas nós estamos falando somente do histórico escolar que você apostilou, tá bem? Então, cada apostilamento é entre 80 a 90 reais, dependendo do cartório. Então, a gente pagou 82 e teve o apostilamento, é super rápido, simples, né? Bem rápido. E aí, pegamos esse documento e trouxemos junto conosco na viagem. Quando chegamos aqui, né, o que teve que acontecer para a gente seguir procedendo para colocar a criança na escola? Primeiramente, houve uma dúvida muito grande. Qual seria? Porque o nosso filho estava cursando o 4º ano do ensino fundamental no Brasil e ele estava na metade do meio do ano, né? Na metade do ciclo, né? Do 4º ano. Da série. Né? Metade do ano. Aí no Brasil se chama o ano. O ano começa em fevereiro. Ele vai atropelando. Tem paciência que eu vou chegar lá. Vai. Então, quando você... Né, a dúvida que teve foi o seguinte. O João estava cursando, saiu no mês de junho, né, de 2022 do Brasil, cursando a 4ª série.
Ou seja, faltava 6 meses para ele terminar o ano, né? E partir para o 5º ano. Só que quando nós chegamos aqui em Portugal, que chegamos em agosto, e as aulas iniciavam em setembro, dia 5 de setembro, inicia o ano letivo. Qual foi a minha pergunta? João Mateus já vai passar para o 5º ano ou João Mateus vai repetir a quarta série de novo? Vai iniciar o ciclo da 4ª série de novo. E aí foi onde veio minha dúvida, não sabia. Quando nós chegamos lá na escola, eu vou já falar os procedimentos todinho, aí foi constatado que o João ia iniciar novamente o 4º ano, tá bem? Então vamos lá. João continuou, iniciou o 4º ano. O que foi que nós aprendemos sobre isso? Que se você tem uma viagem marcada para junho, julho, agosto, essas datas assim, né? Para cá, se meio você, do ano. no meio do ano. Se você pretende vir para Portugal, ou até mesmo, na minha opinião, até mesmo maio, dá para, um pouquinho mais antes, dá para pensar igual eu estou pensando. Não tem necessidade de você pagar a escola no Brasil. Porque, no caso, se você for tiver uma escola particular, que nem a gente... porque nós pagamos praticamente 6 meses de escola que não tinha necessidade. Né? Se nós tivéssemos tudo planejado, sabendo que ia viajar tudo bem direitinho... Não tinha nem matriculado. Não tinha nem matriculado, porque gastei uma grana. Livro, farda... Tudo. E merenda matrícula durante esses dias, e tudo. Mensalidade, né? Combustível, indo deixar e buscar. Pois é. Então, quer dizer, então aprendemos que o ano letivo aqui em Portugal inicia-se em setembro. As aulas começam dia 5 de setembro aqui em Portugal. Então, se nós temos um ano letivo iniciado em setembro, então já fica se programado para essa data, você que está aí no Brasil, né? Então, quando chegamos aqui, a primeira coisa que nós fomos fazer foi tirar a documentação. Não tem como matricular a criança sem você ter nenhum documento, beleza? Isso. Então, a gente teve que tirar o nosso NIF, que é a nossa inscrição... Eu esqueci o nomezinho, mas tem outro nomezinho que chama NIF, chama número do contribuinte. Pronto. Tiramos o nosso número do contribuinte, que é o NIF, que seria o CPF do Brasil. Tanto eu quanto o Maninho e o João Mateus têm esse documento. Depois nós tiramos o NIS, que seria o número da inscrição, número, como fosse o INSS. INSS. Vamos traduzir, ser mais bem claro. Então, nós tiramos o nosso NIS, que seria, né, o número ali do INSS do Brasil. E aqui também tem. Aí, tendo esse número, os 2 números, o que faltou para a gente tirar foi... antes de nós tirarmos esses 2, nós tiramos Antes de nós tirarmos o nosso NIS, o nosso NIF, né? Nós tiramos o comprovante de morada, porque tinha que ter um comprovante de morada, né, também. Então, a gente tirou aí tirou o comprovante de morada, tirou o NIS, tirou o NIF, tudo na mesma semana, né? Então, a gente já teve todos esses 3 documentos que precisava. Então, a gente foi, pronto, estamos com os 3 documentos. E agora a gente vai fazer a matrícula. Onde nós precisávamos ir? Nós precisávamos ir no agrupamento familiar da freguesia que eu estou morando. Então, o que é um agrupamento familiar? O agrupamento familiar é onde lá ele pega os seus documentos, seus dados, vê qual a escola fica mais próxima da sua residência para lhe agrupar naquela área. Indicar onde você vai colocar o seu filho. Onde seu filho vai estudar. Quando chegamos, nós estávamos em Braga, né? E então a gente foi no agrupamento familiar da freguesia de São Victor, que era onde nós estávamos morando, né? Aí quando chegou lá eu levei. Qual foi a documentação que exigiu para fazer uma matrícula na escola? Detalhe, não foi a matrícula. Na verdade, foi o cadastro inicial para que a criança fosse redirecionada à escola mais próxima, e lá na escola que foi feita a matrícula. E aí chegou lá, qual foi os documentos que pediram? Primeiro, passaporte da criança e passaporte do responsável, o comprovativo de morada, NIS, NIF, histórico escolar
apostilado do Brasil. Brasil. E o cartão de vacina, né, do Brasil, estando todo em dias com as vacinas, beleza? Então, foi isso que solicitaram pra gente. Então, chegou lá, a mulher solicitou, tal, pediu. E aí, quando ela foi já fazendo o pré-cadastro, tudo bem direitinho, ela perguntou qual era a escola, né, que eu desse 5 sugestões de escola onde eu pretendia colocar o meu filho, e ela ia ver se conseguiria vaga naquelas escolas. Sendo que você, antes de ir, já pesquise na internet, sabendo qual é a escola que está próximo da sua casa, porque quando chega lá, ela não vai pesquisar. Ela vai... só colocar no Google, no mapa, no Google Maps que aparece. Ela não vai pesquisar, ela já vai perguntar e você tem que dizer as 5 escolas, tá bem? Então, depende de pessoas para pessoas que vai lhe atender. Tem gente que é super gentil e, né, te ajuda a pesquisar e te dá umas dicas boas. Tem outros que não, simplesmente diga logo quais são os que eu preciso sempre e existe acabou. aquela pessoa que não saiu legal de casa. Então... Pois é. Então, chegando lá, ela pediu, né, o NIF, o NIS, comprovativo de morada, histórico escolar apostilado e passaporte, tanto do responsável quanto da criança. E, claro, um número de contato, né? Então, foi fornecido todos esses documentos. E uma foto... Peraí, Maga. O número de contato tem que ser daqui de Portugal, ou seja, você também já tem que agilizar o número de contato celular daqui. E uma foto, pediram somente uma fotinha 3x4, beleza? Então aí eu fiz esse pré-cadastro e a gente ficou aguardando. Como eu fiz esse pré-cadastro em setembro, né? Finalzinho de agosto para setembro, eu fiquei aguardando. Então as aulas se iniciaram, aqui iniciou o... detalhe muito importante. Aqui em Portugal, o ano letivo, né, são por ciclos. Então, o primeiro ciclo é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Esse é o primeiro ciclo. O João se encontra no primeiro ciclo. Então, quando você for procurar as escolas, tem que colocar escola básica do primeiro ciclo. Porque as escolas são divididas aqui por ciclos. Por ciclos. E aí teve o primeiro ciclo, que são primeiro, segundo, terceiro e quarto. Segundo ciclo é composto pela 5ª e 6ª série. E o terceiro ciclo é a 7ª, 8ª, 9º e o segundo grau, tá bem? Aqui chama, tem outro nomezinho que ele chama, mas fica dentro de tudo isso aí. Então, né, e o quarto ciclo já seria a universidade e essas coisas aí do tipo. Né? Mas o que importa é o ensino fundamental e o ensino médio, né? Praticamente, que é o que você vem com a criança trazendo. Né? Então, o João se encontra no primeiro ciclo, no final do primeiro ciclo, que é o 4º ano, que ele teve que iniciar novamente, tá bem? Então, pronto. Fiz o pré-cadastro, fiquei aguardando. As aulas iniciaram do primeiro ciclo no dia 10 de setembro, na escola que foi liberada por João, porém, ele, na verdade, não, nas escolas que eu escolhi, né? E aí, só que o João não foi, porque as aulas iniciaram e ainda não tinham encontrado uma vaga para o meu filho. Mas ela disse que eu poderia ficar despreocupada, que ele ia sim estudar. Porque aqui em Portugal é obrigatório a criança estar na escola. Olha, é obrigatório mesmo. Se o seu filho não estiver na escola aqui em Portugal, você corre o risco de ser preso. É verdade. A polícia vai atrás de você. Para ele faltar, você tem que comprovar a falta. Ele tem, parece que, 3 faltas sem justificativa durante o ano. Passou disso, você tem que justificar. Se ele for passar mais tempo em casa, caso ele esteja doente, você tem que ir lá deixar um papel que é fornecido pelo médico. Isso. Aí você vai lá e o médico... Como fosse o atestado da doença, né? Pois é. Mas você tem... Aí ela deixou bem clara que se por algum motivo o João saísse da escola, que eu tinha que ir lá na escola e informar que eu estava levando ele para outra escola. Porque se eu não informasse, a polícia poderia vir atrás de mim e eu sairia como procurada, os pais, eu e o Maninho, e poderíamos ser presos. Né? Ela deixou bem claro isso, que tem que informar, porque você tem que dar baixa na vaga onde ele está ocupando para que outra criança venha estudar. Beleza? As escolas aqui funcionam mais ou menos como se fosse uma firma, que tu tem que justificar a tua falta e tu tem responsabilidades lá dentro. Então tu tem que ter esse apego de falar o que está acontecendo, que é para
não gerar outra confusão. Porque quando um pai tira a criança da escola e leva para outra escola, ele não vai lá dar baixa no agrupamento familiar, o que acontece? Lá no sistema fica como se a criança ainda existisse lá. Porque aqui eles são muito do papel. Como são muito do papel, é mais você falando e eles anotando e pegando o papel e arquivando. Se fosse um negócio online, tudo sim, igual no Brasil, que acusa que a criança já está em outro canto, seria mais fácil. Mas é que eles dão muito preferência à questão do papel. E outra, a questão de você dar baixa é porque também tem um lance da merenda, né, Magala? Que você paga. Eu chego aí já. se você tira a criança e não comprova, a merenda dele continua indo para o colégio. Já. Você fica pagando a coisa que... Eu chego já dessa parte. Certo. É porque ele vai atropelando. Mas nós chegamos já. Nós ainda estamos aguardando a vaga na escola. Pronto. Então saiu dia 20 de setembro, né? João já iniciou as aulas, veio no site onde nós estávamos cadastrados e já mostrou a escola que tinha saído para ele, dentro das 5 escolas que nós tínhamos escolhido. Então, dia 20 de setembro, um pouquinho mais tarde, mas o João entrou na escola. Ainda entrou na escola em Braga, ou seja, nós já estávamos com um emprego aqui em Barcelos e já estávamos procurando um arrendamento aqui em Barcelos que ficaria mais próximo do meu trabalho. Né? Mas o João, eu disse, não, mas ele tem que ir para a escola e ele, né, a gente decidiu, ele tem que ir para a escola, então ele vai, nem que seja uma semana. Né? E aí ele iniciou a semana, né, letiva lá, e aí onde veio a questão da alimentação. Para uma criança, você não paga nada na escola. As aulas se iniciam em torno de 9 horas, vai até as 5, 5 e meia, né, o dia todo. Mas você não paga nada sobre isso, nada. É totalmente gratuito. Os livros, você recebe um voucher onde você vai e adquire os livros, que você também não paga nada pelos livros. Também. Só que a alimentação, o almoço da criança, o pequeno almoço, eles ainda fornecem uma bolachinha, um sumo não, que na escola não dá sumo. Merenda de manhã, né? Um leite, um Danone, uma coisinha assim, eles ainda dão assim para a criança que está iniciando. Eles né? não aceitam que você leve suco. Não pode levar suco, que chamamos de sumo aqui. Então agora o almoço, ele já vem contado para cada criança, ou seja, você tem que efetuar o pagamento, aí você vai na junta da freguesia para efetuar um papel que vai ser fornecido pela escola, aí você vai na junta da freguesia, que é onde você tirou o seu atestado de morada, e aí você chega lá e efetua o pagamento da alimentação, do almoço que o seu filho vai comer durante a escola, né? Durante a semana na escola. Bem, não é um valor absurdo, fica em torno de 22 euros o mês. Né? Só que no 5 euros por semana, mais ou menos. Você pode pagar por semana, por dia? Você escolhe. De acordo com a sua grana. Só que o nosso deu um probleminha, nós não conseguíamos efetuar o pagamento, não aparecia no sistema, né, no site para a gente efetuar o pagamento. Aí ela disse o seguinte, lá na escola em Braga, disse, não, você pode, ele fica comendo aqui, ele vai ficar se alimentando e você, quando for no final, você vai lá na junta e efetua o pagamento enquanto normaliza. Aí tudo bem, foi o que a gente começou a fazer. Né? Então o João já estava se alimentando e disse que nós poderíamos mandar um lanche para ele na escola, para ele comer na escola, sendo que não poderia levar sumos, só laticínios. Então ele foi, levou e tinha as 2 refeições, né? Os 2 lanches, o pequeno almoço de manhã e uma merenda à tarde. De manhã chamamos pequeno almoço e à tarde é merenda mesmo. Sendo que na hora do almoço, todo dia era servido uma refeição diferente e tem a abençoada de Jesus da sopa. Antes do almoço, a criança tem que tomar sopa. É obrigatório no primeiro ciclo, antes do almoço, tomar sopa. Segundo ciclo já não é obrigatório. Mas, ai, Jesus. Detalhe, não é a nossa sopa. Pensa aquele caldo assim, meio grosso. É só um caldo. É um caldo, um caldo grosso. É como se fosse um caldo. Pois é. Um caldo de feijão sem o feijão. Fazer o quê, né? Então, o João já não gostou muito bem. Mas sim, aí ele estudou uma semana
em Braga, foi quando a gente conseguiu o arrendamento aqui em Barcelos, nos mudamos para Barcelos, e o João vem para Barcelos estudar? Ainda não, porque nós tivemos que fazer a transferência do João de Braga para Barcelos. Aí seguimos o mesmo procedimento, viemos no agrupamento familiar daqui de Barcelos, da freguesia de Carapés, que é onde nós moramos, e aqui a gente solicitou a transferência, foi lá em Braga, informou que ele estava sendo transferido para cá, para Barcelos, e foi na junta da freguesia, deu baixa lá, efetuou o pagamento do almoço que ele tinha comido lá para não gerar mais despesa, e viemos tudo para cá, para Barcelos. Esse procedimento não demorou. A mulher até disse que poderia demorar entre 15 dias até 30 dias, mas não demorou. A transferência do João de Braga para Barcelos foi em torno assim, de uma semana, não foi, mãe? Uma semana ele já estava estudando aqui, mas ele ainda continuou indo uma semana. Nós moramos aqui em Barcelos e ele indo estudar em Braga, sendo que a diferença de 25 quilômetros, né, para ir e 25 para voltar. Como eu tinha algumas coisas para fazer, então já ia resolvendo. Então aí o João começou a estudar aqui na freguesia de Carapés, na escola de ensino básico do primeiro ciclo, a cursar o 4º ano no início novamente. Então, quando chegou aqui, qual foi a adaptação do João na escola? Não foi muito boa, porque ele teve, como ele lá em Braga quando ele entrou na escola tinha muitos novatos. Então, assim, como lá é maior, então teve muitas crianças novatas que fica mais fácil de iniciar uma amizade, né? Todo mundo é novato, logo não tem grupinhos. Etnias, assim, tinha espanhol, tinha brasileiro e tinha angolano, tinha o país que está em guerra também, né? Da Ucrânia. Tinha muito ucraniano, então ele se adaptou melhor lá do que aqui. Aí quando chegou aqui, o que aconteceu foi que quando chegou aqui, o que aconteceu foi que aqui não tinha novatos. Todas as crianças que iniciaram lá no dia 5 de setembro, no dia 10 de setembro, já tinha seus grupinhos, que era do ano anterior, seus amiguinhos, tudo. Então o João meio que ficou perdido. Ele ainda está meio perdido. Ainda está meio perdido. Só que aí, como é novato, aí como esse cor de criança, não sei se a gente pode chamar de bullying ou não, eu acho que eu nem chamaria bullying, eu acho que isso é, na minha opinião, toda escola tem, sempre teve, e é só agora que a galera deu mais ênfase para essa parte do bullying, entendeu? Todo mundo já deu. Sempre teve. Sempre. Né? Então, minha mente é bem aberta em relação a isso. Aí começou aquelas brincadeiras, um chuta outro, o João começou a vir com as canelas tudo roxas. Mas eu conheço o filho que eu tenho também, eu sei que ele gosta de brincar, pular, correr, entendeu? E aí ele não sabe onde foi que ele se bateu, aí eu perguntava, quando alguém chutou, ele dizia que alguém tinha chutado. Quando ele tinha caído, ele dizia que ele mesmo tinha caído. Mas mesmo assim, deixamos bem claro, informamos a professora, informamos lá o que estava acontecendo, e aí eles tomaram as providências, né? E o João está estudando, está cursando, né, o 4º ano, e está indo super bem nas matérias. Existe aquele bom senso, né, da criança ser brasileira e saber que o estudo do Brasil é um pouco diferente do estudo de Portugal, um pouco para não dizer. Não, tem coisas que são bem diferentes. Bem diferente, um pouco, porque eu quero ser bem modesta, mas é bem diferente. Falam, como é que ele diz? Mãe, eles não falam. Quando o João chegou, ele disse, mãe, eles não falam o ando, indo, undo. Não fala, tipo, correndo. Eles estão a correr. Eles estão correndo, assim. Eles estão a correr. Então, são coisas que você tem que... Ele já aprendeu de um jeito, agora tem que desaprender e aprender da maneira daqui, né? Então tem esse bom senso da criança, né, para aquele período de adaptação, mas eles já deram as notas no final do ano, deram as notas tudinho, a avaliação dele como ele estava na escola, do semestre, semestre lá. E aí já deram e o João está indo super bem, né? Então, uma coisa muito boa, tarefa de casa vem muito pouco Como ele mesmo. passa o dia no colégio, então... meio sem lógica, né, pessoal? Passar o dia no colégio ainda teve tarefa de casa. A alimentação dele já está tudo regularizado, vem por SMS, o valor mensal que a gente paga e a gente efetua o pagamento pelo MBWay, que seria tipo um Pix no Brasil, né? Então, e está indo agora, está indo super bem, eu acho que está bem tranquilo. Mas teve esses
pequenas Mas coisinhas. é assim mesmo. Coisas que você não conhece, você está aprendendo tudo de novo aqui. Então, mas dá para desenrolar, galera, que não é bicho de 7 cabeças, não. Tudo. Então, são coisas novas, porém, coisas que dá para desenrolar. E seria a mesma coisa se eu fosse fazer uma faculdade aqui. Claro que eu trouxe o meu histórico e o meu certificado, né, apostilado também. Então, se eu for estudar ou fazer qualquer coisa, eu tenho que ir no agrupamento familiar, fazer o mesmo corre, informar, levar meus documentos bem direitinho para ser direcionado para onde eu vou fazer o curso, estudar. E uma das coisas que nos trouxe até aqui foi exatamente a educação, entendeu? Que a educação que a gente quer dar para o nosso filho, eu tenho certeza que aí no Brasil é muito difícil de ser encontrada. O que ele está recebendo aqui, o que tem aí no Brasil. Não que estou escarrando o Brasil, não. Mas é totalmente diferente. Vamos simplificar. Para você ter uma escola, um ensino bom, de qualidade, você tem que pagar. Aqui a gente não paga. A gente tem um ensino bom de qualidade e a gente não paga. E sendo bem sincero, ainda eu acho, não que a escola do João não fosse boa, que é uma das melhores do bairro onde nós morávamos, mas aqui é bem melhor. Exatamente. Bem melhor. É como se, imagine seu filho estudando no Farias Brito. Pronto, no nosso no caso, lá em Fortaleza, um dos melhores colégios, das melhores escolas era o Farias Brito. E é super caro. Tipo, o João fosse estudar lá, na idade que ele tem, ele ia pagar mais ou menos uns R$2.000, né, por mês. E para receber mais ou menos o que ele está recebendo aqui. E aqui a gente não paga e recebe essa educação de qualidade. Para você ter uma ideia, o inglês dele está melhor do que o meu. Eu nunca estudei inglês, eu aprendi na raça algumas coisas. Mas ele está sabendo de coisas, fala e se expressa em inglês melhor que eu muito. E quer dizer, isso já é um ponto positivo. Então, o que a gente veio buscar aqui, a gente está recebendo. Educação e segurança. Isso eu costumo dizer que a gente recebeu assim que a gente colocou os pés no aeroporto daqui. Educação e segurança. O resto, em qualquer lugar do mundo, tu consegue, cara. Quer trabalhar, ter conforto, ter casa, isso aí com o trabalho tu consegue. Mas educação e segurança aqui é top, cara. Porque eu estudei, né? Estudei no Brasil, fiz o meu ensino básico e o médio todinho, o fundamental e o médio todinho, e particularmente no inglês eu só aprendi o verbo to be. Sem o estar. Inglês aí no Brasil, no colégio. Só o verbo to be. No colégio público você não aprende, porque é só aquela tem que fazer um basiqueira que eu, pelo menos... E aqui o inglês é essencial, devido também pelo fato de nós muitos países perto, né? Então eles meio que obrigam a criança a aprender inglês. Então, eu acho que não é que eu obrigo, eu acho porque existe a necessidade pois de a você, necessidade, né? A obrigação é só o jeito de falar, mas assim, é uma coisa obrigatória, entendeu? É igual tipo português e matemática, entendeu? Você tem que saber o português e matemática e deixa esse negócio que se vier pra cima de mim eu dou um grito. Pois é, pessoal, então espero que vocês tenham gostado, né, da nossa explicação aqui sobre a escola. Então, se nós tiramos alguma dúvida, coloca aí para vocês aí embaixo nos comentários. Outras perguntas, outros assuntos, manda aí que a gente joga um vídeo em cima para tentar explicar e esclarecer para vocês. E a gente está aqui encolhidinho no sol, porque está fazendo a gente tá no sol, mas 7, 8 graus mais ou menos. A gente preferiu fazer um vídeo aqui fora. Estou com mais 2 camisas por baixo. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa aquele like, aquele super like, compartilhe com outras pessoas para que também venham tirar suas dúvidas, né? Então, se você também não nos segue no Instagram, então clica aí embaixo. Segue aí nós no novo Instagram da página. Momento Portugal, verdade nua e crua, com Maninha e Magrela, viu, minha filha? Lá tem comédia, viu? Lá acontece poucas e boas. Porque lá aconteceu, postou, né? Então segue nós lá, né? Segue nós. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Galera. Fiquem com Deus.